Você sabe o que foi a ditadura militar? Sim, a ditadura militar divide em 3 itens: repressão, agressão e o pessoal, a população não tinha voz ativa. Na verdade eu sei, mas por eu não ter convivido, por eu não ter estudado profundamente, o que eu estudei também eu não lembro, mas a ditadura foi um período que o Brasil, ele politicamente sofreu um autoritarismo por parte do governo. Pelo que eu entendo é isso. Foi uma época em que o Brasil passou por um processo de muita repressão, né? Nós tivemos cortadas os nossos direitos, a nossa liberdade de expressão, onde a gente tinha que fazer tudo que o governo determinava, né? Em várias situações. Sim, foi quando os policiais tomaram conta do Brasil e acontecia tipo assim, se o povo não fazia o que o policial pedia, eles eram presos ou exilados. Eu tenho uma pequena ideia. Acredito que a ditadura foi o controle de apenas poucas pessoas, que no caso foi o exército, de um país todo, no caso o Brasil, né? Olha, saber de fato, eu sei, né, pelos meus estudos, né, que a gente estudou no ensino médio, no ensino fundamental. Agora, a história toda por trás, sinceramente, eu tenho ideia realmente do que foi, né? Eu sei que pessoas morreram, né, na ditadura, jornalistas, artistas foram, como se diz, extraditados, não? Eu esqueci. Não, sim, reprimidos, mas exilados, exato. Vários artistas foram exilados, né? Os nossos principais artistas, inclusive da época, Caetano Veloso, Gilberto Gil, né? Praticamente quase todos eles foram exilados porque eles se opunham a algumas normas, né, do governo, algumas ideias do governo, né? Eu conheço aquele ato inconstitucional, né, o AI, número 5. Então, assim, eu tenho assim, uma ideia do que foi a ditadura militar, né? A censura, né, que foi muito grande, né? Você não podia ter uma ideia contrária, você não podia expor sua opinião, não era uma democracia, então é aquela coisa rígida, né? Você tem que fazer o que a pessoa manda. É o estilo de como era a Igreja Católica na época medieval. Se você era contra a Igreja Católica, você era queimado. Aqui na ditadura militar é a mesma coisa. Foi a pior coisa que poderia ter acontecido no país. Questão de repressão, represálias, né, vamos dizer assim. Fugiu completamente aos direitos humanos. As pessoas não tinham liberdade de expressão, não tinha, tudo era muito dosado, muito controlado. Então, foi a pior coisa que poderia ter acontecido para o Brasil. Qual a sua posição em relação aos pedidos de algumas pessoas sobre a volta da ditadura, sobre o novo golpe militar? Sinceramente, eu acho que esses caras estão cuspindo na cara da sociedade. Eu não achei muito legal, não que eu saiba como funcionou a ditadura de verdade, mas eu acho que do jeito que tá bom e não precisava realmente voltar a ser como era antes, porque isso que das histórias que meu pai e minha avó contam não parecia ser muito legal, então eu acho que seria uma cagada se eles fizessem isso. Eu sou completamente contra. Eu acho que essas pessoas que estão pedindo isso, na verdade, elas não têm conhecimento do que se passou no Brasil nessa época, né? Elas não têm uma visão histórica, não procuraram se informar, são levadas por um modismo. Eu não sei nem bem o que pode levar as pessoas a pedir uma repressão, né? A gente não sai pedindo para a mãe da gente bater na gente e restringir a gente ao quarto. Então eu não entendo por que essas pessoas querem apanhar e serem restringidas das suas casas, ou ter seu pensamento manipulado. Não entendo que pode levar uma pessoa a querer uma situação dessa para a vida. Não, eu queria muito que eles ouvissem os pedidos, porque eu sou contra a Dilma, não gostei que ela ganhou e eu acho que o Brasil vai piorar com ela no poder. Uma coisa difícil de acontecer, devido hoje em dia tem vários meios de internet, meios de Facebook, WhatsApp, então o povo tem como se expressar, entendeu? Então eu acho que não tem como não voltar o governo de antes. Quem está pedindo uma coisa dessa é louco. Eu acho ridículo, uma bobagem, uma besteira, desnecessário, e acredito que isso é coisa de gente que não tem o mínimo de conhecimento de história do Brasil, de história de política, para poder ficar pedindo intervenção militar, sendo que a gente sofreu tantos anos com isso, e agora que a gente já tem liberdade de expressão, de opinião, de voto, ficar
pedindo isso. Você sabe quais foram os reflexos da ditadura militar nos cursos técnicos na atualidade? Assim, o governo deveria fazer o seguinte: se ele, em vez de investir em curso técnico, ele deveria investir em curso superior, porque o curso superior acaba que facilita o jovem a desenvolver seu senso crítico. Não. Não. Eu acredito que seja pela questão da, vamos dizer assim, como era tudo controlado, então o que o governo queria naquela época eram pessoas, vamos dizer assim, né? Uma expressão usada, voto de cabresto, lá seria uma educação de cabresto. Então seria só aquela coisa toda bem dirigida mesmo para o ideal deles, para o ideal do governo, do poder. Então as pessoas não tinham direito de se desenvolver, não desenvolver suas ideias, nada disso. Sim, ficaram resquícios, né, dessa norma de estar se educando a pessoa para uma finalidade, né, aquele estudo robotizado, onde a pessoa está sempre ali executando uma tarefa, uma função, que ela nunca sabe a que se destina direito, ela nunca tem uma visão do todo, né, é bem aquele filme do Charlie Chaplin que mostra os tempos modernos, isso.